começando aqui nossa 93ª edição, com a expectativa de que nossos amigos Victor e Rodrigo logo logo se juntem a gente. Aqui no começo eu tenho a presença honrosa do meu xará, Marcelo Gutermann, e Tinky Winky, entre os amigos, mas mundialmente conhecido como Cleveland Prats. Tudo bem, meus amigos? Tudo tranquilo. Tranquilo. Tudo bem quanto ao Tinky Winky, né? Carinhosos, não tem problema, Super né? tranquilo. Ah, Depois a gente conversa. tá, entendi. Medo. Galera, vamos lá. Primeiro é o tema que eu acho que foi muito importante e que eu acho que deriva para várias possíveis discussões. Nós tivemos aí um bloqueio do Telegram, uma decisão autocrática do ministro Alexandre de Moraes. Xará, uma decisão como essa, tomada por um único ministro, né, uma decisão que sobre um aplicativo que afeta tanta gente, isso é censura? Então, tecnicamente não, né? Porque se o Telegram ou qualquer rede social, qualquer empresa, na verdade, né, não cumprir decisão judicial, e foi o caso, né? Porque afinal o próprio Alexandre de Moraes exigiu algumas coisas que não foram cumpridas, né? Em tese, você suspende, como qualquer empresa, né? Sei lá, está num ônibus que está ilegal, clandestino, chega um guarda, fala assim, putz, cadê a documentação? Não tem, desce todo mundo. Ah, mas desceu tudo. Pô, onde vai esse pessoal? Eu não sei, mas o fato é que esse ônibus não pode andar porque não está de acordo com a lei e tal. Então, tecnicamente, está coberto. O problema, a gente sabe que não é só isso, né? Existe toda uma discussão sobre qual deveria ser a, a injunção da justiça sobre o que deixa ou não deixa de fazer as redes sociais, né? E essa é uma discussão que não é técnica, é filosófica quase, né? Liberdade de expressão, censura e tudo mais. Do ponto de vista prático, o que aconteceu foi que o Telegram vai fazer de conta que vai colaborar com a justiça como todas as outras redes sociais, né? Meio que um Todo jogo de gato e mundo, rato, né? na verdade, é um me engana que eu gosto. O WhatsApp faz a mesma coisa, o Facebook faz a mesma coisa, né? Ah, não, puxa, nós vamos colocar aqui um selinho vá lá no site da Justiça Eleitoral e veja as regras, tal. Mas no final do dia, putz, as redes sociais vão continuar fazendo o que fazem. Enfim, não vejo, uma vez que o Telegram vai cumprir a mesma coisa que o WhatsApp cumpre, né? Que é basicamente nada, né? Você faz de conta, né? Tem um representante legal, vamos colaborar, claro, tal. É vida que segue, não vai acontecer nada, eu acho. Até porque é muito complicado. No caso do WhatsApp, ainda mais, no Telegram também não deixa de ser muito complicado, né? Você acompanhar todos os Então, conteúdos, né? Você ficaria meio que editor da coisa. Ô, Cleveland, deixa eu te perguntar aqui, repetir a pergunta que eu fiz para o Xará. Xará fez uma imagem muito legal, né? Desse ônibus clandestino, né? Que ninguém poderia, talvez, ali alegar, tá sendo atacado no seu direito de ir e vir, né? Uma vez que o policial parou um ônibus clandestino, sem documentação, colocando as pessoas em perigo. Em relação a essa questão do Telegram, como é que você vê? Você acha que foi uma censura, uma manifestação do Estado? Teve um exagero na medida? Como é que você vê isso? Eu acho que está no mudo aí, se eu não me engano. Estava no mudo, sim. Vamos lá. Falar em censura propriamente dita, eu não acho uma coisa tão simples. Eu acho que discutir o mérito dessa situação é bastante complicada. Eu, particularmente, não, eu acho um pouco eficiente esse tipo de atitude tomada pelo nosso querido ministro lá. Mas o que me chama a atenção nessa história toda é o tamanho da desproporcionalidade da decisão do Alexandre, né? Começa porque ele afeta todo mundo, pessoas que muitas vezes usam o aplicativo. Continua porque ele define multas, penalidades para quem continuar usando o aplicativo. Uma multa, se não me engano, de 100 mil para a pessoa, que eu acho assim, absurdo, é surreal, é algo assim que não tem limites. E terceiro, ele nem se deu o trabalho de tentar entender o lado técnico, né?
Porque você tem algumas formas de você passar por cima disso, né? Você tem VPNs e outras questões que você poderia utilizar. Agora, o que me assusta de tudo isso é, de novo, a gente está caminhando para um tipo de ex-ante verificação do que pode e do que não pode ser dito, e, ao invés de você ter uma punição ex post. O que eu quero dizer é que a justiça não faz o trabalho de punir, de condenar quem mente, quem difama e assim por diante, e quer que as redes sociais façam o trabalho ex ante. E o pior é que você está dando para as redes sociais, de certa forma, uma carta branca para eles começarem a tirarem dentro da rede deles o quê? Tirarem Teletubbies, como aconteceu comigo, tirar Explica melhor essa história do Teletubby, uma crítica ao nazismo. o Não, o Cleveland. Vitor não está aqui, mas acho que a culpa foi do Vitor, né? Porque Por na quê? realidade ele fez um comentário, eu só postei um Teletubby lá embaixo para fazer uma pequena brincadeira com o Vitor. Esse Teletubby foi considerado alguma coisa perigosa, ou seja, Quer dizer que, então, por exemplo, Perigoso. Vamos combinar? Teletubby é eu bem perigoso, porque tem uma ainda mais o mensagem subliminar ainda ali. mais o Tinky Winky, né? Não é um Teletubby qualquer, né? Não, Não pois é o Lala, não é então, o Po, é o Tinky Winky, né, cara? Não é um Teletubby qualquer. é uma situação bastante complicada, né? E a gente já discutiu sobre isso. Eu acho que a questão de rede é muito mais delicada, muito mais complicada, porque uma rede pode inverter de uma hora para outra a eleição. Se, por exemplo, um dono de uma rede não gosta de determinado candidato, ele, a pretexto de cumprir uma decisão judicial, ele começa a tirar publicidade de um dos candidatos. Então, você restringe o alcance desse candidato. Então, o que me dá mais medo nessa história é você começar a pedir para as redes decidirem por conta própria o que pode e o que não pode. Isso me deixa muito preocupado. Vitão, fecha o Ô, microfone. Vitão, primeiro, um belíssimo efeito de iluminação da tela, conjugada com a sua formação capilar facial, né? Que já, aliás, gerou comentários no Facebook, eu observei isso. Alguns, parece que corre a miúde aí, o apelido de El Bigodon, não sei se procede ou não. Ô, Vitão, eu vinha perguntando aqui para o Cleveland e para o meu xará a questão do Telegram. A atitude do Alexandre de Moraes, foi ou não censura? Censura, com certeza, né? Assim, esse pessoal se julga acima do bem e do mal, né? Os semideuses, arbitrando conforme as suas conveniências. Mas, enfim, no final do dia resolveu com um delete e um negócio removido, e parece que é um isso. deletezinho, engano na trouxa e tá tudo certo. Eu não sei, eu tenho uma sensação assim, tem alguns aspectos que me chamam muita atenção. Primeiro, né, o Telegram, ele tem aí, sei lá, está instalado em metade dos smartphones do Brasil. O número de usuários eu ouvi dizer de 40 milhões, 70 milhões, enfim, são milhões de usuários. E não são só pessoas físicas, né? São pessoas físicas e pessoas jurídicas. E essa ferramenta ela é utilizada, por exemplo, até pela Defesa Civil. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes toma essa decisão, né, ele, a meu ver, né, leigo como cidadão, como tudólogo juramentado, ele desrespeita um conceito fundamental do direito, que é a dosimetria, né? Tem que ter uma relação entre o crime cometido, a falta cometida e a pena que se aplica. Então, por exemplo, a meu ver, caberia muito mais uma pena, uma multa pecuniária, né, um valor, do que simplesmente você tirar o aplicativo do ar, né? É um absurdo a quantidade de pessoas que foram atingidas e prejudicadas por uma decisão, e o mais assustador, uma decisão monocrática. Porque não foi um tema que foi levado a plenário, que foi debatido, né, que se formou um juízo, né, que se desgastou o tema, se exerceu o contraditório, não. Simplesmente foi numa decisão monocrática, um ministro vai lá, né, tira do ar um aplicativo atingindo milhões de pessoas, e aí, né, e não menos grave, com uma finalidade que, a meu ver, essa é a minha convicção como cidadão, política e com alvo definido, né? Uma decisão que política não está preservando a sociedade, não está preservando esse ou aquele interesse. Tinha como alvo o presidente Bolsonaro,
que sozinho tem muitíssimo mais seguidores no Telegram que todos os outros candidatos juntos. Aliás, foi um tiro, se o que eu sinto for de fato verdade, foi um tiro que saiu pela culatra, porque ele ganhou mais de 100 mil seguidores depois dessa medida. Aliás, só o que ele ganhou de seguidor já dá mais do que os demais pré-candidatos têm. Então, assim, a meu ver, eu vejo essa ação como uma ascensão de censura, sim, porque foi o poder do Estado, né, limitando a liberdade de expressão, né, o que é verdade, o que não é fake news, não é fake news. Quem tem que determinar isso é quem está consumindo a informação. Eu não preciso do Estado como babá, como ele fazia quando eu era mocinho, que lá na sessão da tarde eu só podia assistir o que a dona Solange deixava, né? Então, para a gente ver o tamanho da censura que foi essa medida, na minha opinião, é você ver o depoimento do jornalista Jorge Pontual na Globo News, né? Que assim, mesmo na Rede Globo, um ambiente que cada vez abre mais mão de fazer jornalismo e faz proselitismo, você tem um depoimento como o dele, né? Para quem tiver interessado, acho que vale a pena pesquisar aí na internet, onde ele critica a decisão do Alexandre de Moraes, por exemplo, dizendo que, né, muitos jornalistas usam o Telegram como fonte de informação para acompanhar, por exemplo, a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, e que nos Estados Unidos uma ação como essa seria impensável. Então, a meu ver, assim, o ministro Alexandre de Moraes exorbitou e muito dos seus poderes, praticou um ato de censura, e tivéssemos uma democracia mais evoluída, tivéssemos homens públicos mais republicanos, a meu ver, isso aí poderia ser motivo até para um impeachment, né? Mas ainda não chegou o dia. Já tivemos deputados caçados, já tivemos senadores caçados, governadores caçados, presidente caçado, mas ministro do STF, se teve, não é do meu conhecimento. Acho que o Vitor ia falar alguma coisa. Não, o que é a moda agora são decisões monocráticas, né? Depois da pandemia, a turma não está mais tendo aquelas. Eu não sei se a dinâmica mudou, mas sei que eles fazem os virtuais, né? Agora. E eu tô achando que tem muito. Ultimamente, nós temos ouvido muito mais falar de decisões monocráticas do que antes. Eu Pode também ser tenho só essa uma sensação. impressão. Pode ser uma impressão leiga nossa, como cidadão comum, apesar de tudólogos renomados, né? Pode ser uma impressão nossa, mas eu também tenho essa sensação. O que demonstra um pouco também é aquela sensação de que a gente é um país meio patrimonialista desde o começo, né? Que tudo tem meio que dono, né? Capitanias hereditárias, os campeões nacionais e os ministros, assim, do Supremo Tribunal decidindo sozinhos, assim, temas que afetam milhões de pessoas sem o devido debate. Acho que é isso mesmo. Acho que você está certo na sua impressão. Pelo menos é minha também. Pode ser que a gente esteja viajando. Mas, e assusta Agora, também. talvez um tema até para a gente olhar depois mais a fundo. A gente já discutiu isso aqui em outros shows, Ah, mas eu tenho a impressão que a presença do STF no dia a dia, em coisas banais do nosso cotidiano, ela aumentou assim exponencialmente. Ela é ah, muitas vezes maior do que era há 20 anos. é uma disfuncionalidade, né? Porque Só como uma uma. impressão, mas É, os caras arbitram qualquer assunto, estão em todas. Eu sei que eles só agem quando provocados, chamados, né? Obviamente que a supostamente, rede, né? normalmente Com provocados exceção pela desse rede, né? processo, não, com exceção desse processo de fake news, que aí não Sim, foi, Não, foi não, tudo uma, bem. Eu, que é eu uma lembro isso que aberração, foi, né? isso, é, é uma exceção a essa regra que você está É, falando. mas eu só estou pegando esse gancho, assim, eles estão em todas, né? Daqui a pouco eles estão determinando a regra do teu poker lá de quinta-feira, dizendo que você não pode botar o as na mesa, naquela mão e tudo mais. Nós vamos chegar nesse ponto, Se né? vai ter Porque os caras ribai, estão se em não vai ter todas. ribai, se pode dar all-in, se pode tribetar, Né? eles vão deliberar sobre isso. Fala, Você Xará. tem que ver, você tem que ver se tem alguém da rede dentro dos Ah, teus se parceiros. tiver alguém da rede, certamente o STF será provocado. Porque, na verdade, essa questão da provocação do STF é quase que a sensação que eu tenho, às vezes, que é quase que um jogo combinado, né? Da sensação que dá que alguém liga e fala, ó, provoca lá, vai. Porque é É. impressionante, né? Você pensar que o STF é a mais alta corte do país, que ele teria um caráter constitucional e que a gente. Uma disfunção disso que o Vitor falou é simples. Se eu perguntar para vocês aqui a escalação da seleção brasileira, duvido que alguém saiba responder do goleiro ao número 11. Em compensação, a gente fala de qual é salteado aí todos os ministros do STF. Realmente deve ter alguma coisa muito errada nisso, né?
Acho que está nas duas coisas, né? No STF e na seleção brasileira. Ah, sem sombra de dúvida, né? Da gente saber do STF e não saber da seleção brasileira. É isso. Concordo plenamente. Bom, já que nós estamos falando de justiça, STF e desses absurdos que parecem acontecer só no Brasil, né? Eu não vou falar o que eu pensei, porque certa ocasião eu vi uma frase em que só no Brasil, vou tentar falar ela de um jeito bonito, que só no Brasil os traficantes fazem uso do próprio produto, assim como só no Brasil as profissionais do amor, ainda que profissionais, tirem proveito das suas atividades. Falei de um jeito legal, vocês entenderam, né? Foi muito bom. Tranquilo. Então, falando disso, né, desse país com essas suas idiosincrasias, Deltan Dallagnol foi condenado. Há quem compare isso como aquela figura do pôster fazendo pipi no cachorro. É isso mesmo? Vamos deixar aqui, vamos sair jogando aqui com o Tinky Winky. Diga aí, Cleveland. Tá no mudo, tá no mudo. Marcelo, vou ser direto e objetivo. Você deve ter visto que eu postei exatamente essa imagem lá no Exatamente. Facebook. Foi no seu mural, que eu tô ficando velho, não lembro às vezes de onde eu vejo as Não, coisas. mas é exatamente isso. Para mim é o poste mijando no cachorro. É surreal. Primeiro, o Lula solto, para mim, é algo que não existe, né? É algo impensável. Mostra a que ponto nós chegamos no Brasil, né? Mostra a que ponto chegou a democracia no Brasil. Mas, enfim, cansa. Só isso que eu tenho a dizer, cansa. Então vou passar aqui pro Vitor que tá dando risada. E aí, Vitor, você também tem essa sensação de que o poste deu uma mijadinha no cachorro? Tá no mudo, tá no Tá mudo. no mudo. Fez o número 1 e o número 2 no cachorro. Assim, agora eu vou falar. Lula solto, candidato, líder nas pesquisas e o símbolo da esperança, na opinião de Geraldo Alckmin. Parabéns, Olha que Geraldo Alckmin. beleza. Parabéns, Geraldo Alckmin. Parabéns. Símbolos da esperança. Ô, Xará, vamos surpreender os nossos amigos aqui um pouquinho, colocar um pouquinho de água nesse feijão, Então, né? a gente estava até conversando antes da gente começar aqui, né? É, Eu não, você leu a sentença, eu não li, mas eu e li no jornal, enfim. Tem um ponto em que o tribunal me pareceu ter razão, que é o fato dele ter apontado o Deltan na sua apresentação uma acusação que não fazia parte dos autos, que era de chefe de quadrilha, de formação de chefe de quadrilha. quadrilha, né? Que não, ele foi acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E isso, digamos, denegriu a imagem dele, porque afinal você não teve essa acusação formal, né? E aquele PowerPoint, tudo indicava exatamente isso. Todo o resto parece ser meio crime tem aquela hermenêutica, né? O cara está na sua função, tentando colocar cores na sua defesa, né? Na sua sustentação, e aquilo foi considerado um ataque à honra. Não faz muito sentido, né? Não faz sentido nenhum. Mas eu estou com os colegas, eu acho que, assim, esse é mais cerejinha no bolo. Cerejinha no bolo, na verdade, vai ser a prisão do Moro, né? O ápice, né, da virada da mesa vai ser eventual prisão do Moro, porque é impressionante como o humor do país mudou desde 2000. Eu acho que a Lava Jato atingiu o seu ápice em 2018, né, com a prisão do Lula. Desde então, houve uma virada fenomenal, inclusive na opinião pública, né? Você fala com muitas pessoas, assim, de fato, os caras exageraram. É impressionante como água mole em pedra dura, né? Isso tem que tirar o chapéu para o PT, os caras fazem muito direitinho esse trabalho, né? Ah, sim, Não incansáveis. desistem, não Incansáveis. desistem o tempo inteiro, martelando, 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 e uma hora dá certo, porque, na verdade, o que eles fizeram, né, Moro, Deltan e tal, foi atacar todo mundo ao mesmo tempo sem ter armas suficientes. É que nem, sei lá, a Rússia vai atacar agora a Polônia, a Tchecoslováquia, a República Tcheca e tudo, e a Alemanha sem ter exército, sem ter nada.
vai chegar uma hora, pode até ter alguma vitória no início, mas chegar uma hora que não vai conseguir sustentar, Mas né? olha E foi o que só, aconteceu. vou lançar uma pergunta aqui. Porque essa tentativa do PT, ela se dá desde 2016, esse negócio, essa conversa, né? Desde 2015, 2016 é o mesmo discurso, e não tinha, não colava. Tanto que o próprio Supremo negou todas os pedidos, Uhum. né? Então, assim, a pergunta que eu faço, assim, para a elucubração, em que momento se deu a virada? Posso Eu estava responder? conversando justamente isso. Estava Eu conversando falo. justamente isso com o Porto antes de Nós vocês estávamos chegarem. no nosso esquenta aqui. É. E Fala a aí, gente Xará. falamos exatamente sobre isso. Para mim, particularmente, né? O ponto de virada foi quando o Moro entrou na política. A gente vê isso ex post, né? A gente vê isso de hoje. Na época, talvez não parecesse tanto. Mas no momento em que ele saiu do campo jurídico e foi para o campo da política, na hora você não avalia, mas depois você vai vendo o Moro num outro contexto, com outro tipo de dificuldade e misturado ali um ambiente completamente diferente, né, de onde ele se criou e de onde ele teve muito sucesso, inegável. E aquilo começa a nublar o passado, né? Essa é a impressão que eu tenho. Eu acho que vira no final de 2018, quando o Moro entra na política. Posso, Vamos ouvir o Cleveland e depois eu falo. Pode falar, Cleveland. quando o Moro entrou para a política, a primeira coisa que eu falei, eu me lembro até que eu e o Marcelo Porto, a gente conversou nas redes. Falei que ia ser péssima essa ideia, que ia ser a pior ideia possível. Mas eu não acho que foi aí, não. Sabe quando que eu acho que esse negócio começou a virar? Quando o Aécio foi pego. Quando começou a aparecer Aécio para cima e para baixo. Porque aí começou a bater Exatamente. em outro ministro que tem muita ligação com essa turma. Um tal de GM. É aí que eu Não, acho que o negócio começou a virar. O que começou foi aí. eu, Agravou depois com o Moro. Essa do Oeste foi quando? Eu não lembro Foi o negócio da exatamente. JBS, Não, né? não, eu sei, mas JBS. o timing disso foi 2000 Foi em e... 2017, eu acho, não foi? Foi antes É, do. Foi eu quando acho pegou a irmã dele, a Isso, gravação com né? quem? nesse momento o Gilmar começa a se posicionar contra a Lava Jato, a partir desse Exatamente. momento. Foi. Eu acho que tem aí, respondendo a pergunta do Vitor, eu acho que é um Acho que processo. talvez é uma escala, né? Vai escalando. Exatamente. É um E o ápice era o processo. WhatsApp. Quando é que esse negócio começa a mudar de figura? Porque enquanto está mexendo lá com a turma deles, tranquilo, é cleptocracia. Eles têm dinheiro aqui para o resto, para não sei quantas campanhas. Quando o negócio começa, porque isso é histórico, né? Calígula, Napoleão, Hitler. Quando você abre muitas frentes, né? O resultado a gente já sabe qual é ali na frente. Então, o que aconteceu com a Lava Jato? A Lava Jato, como era um processo que, a meu ver, foi conduzido tanto pelo Ministério Público como pelo próprio Moro, por gente séria, bem intencionada, honesta, eles não tinham esse limite estratégico. O que está errado, a gente vai atrás. Só que com isso eles começaram a abrir várias frentes. E para mim é muito claro que essa pergunta que o Vitor fez e que o Xará coloca ali como ápice, essa ida do Moro para o governo, mas que esse processo começa quando a coisa começa a chegar no PSDB. E aí eu acho que tem algumas figuras que elas são simbólicas, né? Uma no STF e uma na imprensa. Na imprensa, o Reinaldo Azevedo. Se você pega, eu acompanhava o Reinaldo Azevedo. Você pega postagens do Reinaldo Azevedo antes Nitidamente. e depois, cara, Nitidamente. é outra pessoa. É outra pessoa. Não é possível que seja o mesmo cara. Inclusive, esses dias até fizeram uma postagem, qual foi a postagem dele? Lembra quando bloquearam o WhatsApp? Qual foi a Sim. postagem dele? E agora, em relação ao Telegram. Então, é outro ser humano. Cara, esse cara ainda vai declarar voto no Lula. Vou dar Então, tanta Não, risada. mas já declarou. é. Assim, falta declarar, mas, porra. Então, na imprensa, a faceta mais que chama mais atenção desse momento é a mudança de postura do Reinaldo Azevedo. E no Supremo Tribunal Federal, indiscutivelmente, a postura de Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes saiu, né, de chamar o PT de cleptocracia até ligar para um presidiário
no velório do seu neto para lhe desejar condolências, né? Isso assim, sem lembrar da ligação gravada do Gilmar Mendes falando com o governador que era alvo de uma operação da Polícia Federal, as conversas do Aécio Neves com o Gilmar Mendes em relação a ingerências lá com um determinado senador. Então, eu acho que foi um processo que começa, quando a coisa começa a encostar no PSDB, não, peraí, aí virou todo mundo contra a moçada, e realmente tem o seu ápice com a ida do Moro pro governo. Eu acho que é esse o momento em que, assim, E aí depois teve o Telegram, né? Acho que aí ali a Lava Jato, Os vazamentos, isso. sim, os vazamentos, aí e a aquela coisa só história. degringolou. Exatamente. Política, vamos dizer assim, legalmente, os vazamentos não seriam as frutas da árvore podre, né? Mas ali, politicamente, serviu para desgastar. E como no Supremo Tribunal Federal a lei não é assim uma coisa que talvez seja tão relevante, né? Uma vez que eles legislam bastante, interpretam bastante, tem vamos dizer assim, uma hermenêutica bem flexível, como a gente vinha falando antes, né, Xará? Então, acho que eu diria que o ponto é ali. Em relação à decisão específica do Deltan Dallagnol, é assim, ela se insere num macro de inversão de valores absurda, porque, por exemplo, o Lula, né, me desculpem os simpatizantes, ele não é inocente, não foi considerado inocente, não se discutiu o mérito, todas as provas contra ele, contra toda a corrupção que ele promoveu, seguem válidas, o que se discutiu ali foi um detalhe jurídico, bom, já que você não pode desqualificar as provas e mudar a realidade, desqualifica o julgador, torna sem efeito que foi julgado, mas não muda os fatos, né? Então, e essa decisão condenando o Deltan Dallagnol entra nesse sentido. Agora, quando você olha ali mais a fundo, e eu concordo com o Xará, talvez o uso dessa ou daquela expressão não seja usual, não seja o adequado, não seja o aconselhável, mas por si só eu acho que não deveria, não desqualificaria a acusação ali. Eu acho que tecnicamente teve uma falha grave, foi de ter feito aquela apresentação, apontar o Lula como o líder de uma quadrilha, mas não oferecer isso na denúncia. Que, aliás, foi a mesma mecânica que, por exemplo, livrou a esposa do Eduardo Cunha. Me falta o nome agora, aquela jornalista. Se vocês verem a decisão do Adriana, Moro. né? Adriana, Isso. né? Se vocês verem a decisão do Moro na época, ele aponta exatamente isso, que aquilo que o Ministério Público teoricamente acusa, ele não aponta nos autos, ele não sustenta ali. Então, que por conta disso, né, ele inocentava ela, mas ele até meio que dava o caminho das pedras para que na segunda instância fosse realmente refeita a acusação. Rodrigão, que bom que você chegou. Nós estávamos aqui discutindo, aliás, saudações, né, tricolores. Belíssima vitória do Tricolor, falaremos mais tarde sobre isso, encantando o mundo, né? O mundo boquiaberto com a qualidade do futebol tricolor. Mas hoje, nesse momento, a gente está falando da questão do Deltan Dallagnol, né? E a gente estava chegando aqui quase que num consenso que o poste fez pipi no cachorro. Você acha isso também? Cara, assim, é um absurdo. O procurador, independentemente dele ter razão ou não quanto à acusação, dele ter que no fim ele tinha razão, porque ele acusou e condenou, depois descondenaram, mas ele acusou e condenou. Mas independentemente disso, mesmo que não tivesse razão, ele tem a convicção dele, e a convicção dele deveria protegê-lo com relação a esse tipo de coisa. É muito estranho ele ter sido condenado, cara, é inacreditável, mesmo que ele não tenha razão. Então, assim, todo procurador que tiver uma convicção a respeito de um criminoso vai ter que, a respeito de um potencial criminoso, ele vai ter que indenizar esse potencial criminoso se ele não for condenado. Não faz sentido isso. Outra coisa, só para, assim, eu acho que a questão toda é a seguinte: às vezes, às vezes teve a lei como é que chama? A lei para proteger o cidadão de abuso de autoridade. Né? A lei de abuso de autoridade. Abuso de autoridade. De abuso de autoridade. Então, assim, o que eu acho, assim, genericamente falando, né? Entrando agora, assim, todo aquele clima, assim, que eu estava meio elétrico antes daqui. A lei do abuso de autoridade faz um certo sentido, porque algumas autoridades, elas abusam da autoridade, né? O que eu acho que deveria ser feito, né, para proteger a prerrogativa da função que o sujeito está exercendo,
quando ele eventualmente exerce algum abuso de autoridade. A instituição indenizar a vítima que foi abusada. Não o servidor. Não o servidor, óbvio que não. Porque na Senão ele decisão... fica correndo no CPF, né? Porque a decisão... Não faz o menor sentido. Então, veja, assim, vamos supor que, no mérito, o Deltan Dallagnol ou qualquer servidor, qualquer procurador tivesse abusado de autoridade, tivesse exercido, tivesse se excedido. É o que o relator sustenta no voto, né, que foi decisivo para a votação. Não, tudo bem, vamos supor que isso tivesse acontecido. Quem tem que pagar a indenização é a instituição, não a pessoa física, porque senão é isso que o que vai acontecer, é você desincentivar Sim. o servidor, o procurador, a acusar um criminoso, porque se ele acusa um criminoso e depois ele tem que tirar do bolso, qual é o incentivo que ele tem de acusar um criminoso? Até porque não é ele, pessoa física, que está ali falando, né? Ele está ali na condição de procurador, né? Ele está representando procurador, uma instituição. Né? Ele está representando a instituição, então ele não tem que falar uma física. O que o relator do processo diz é que quando esse agente público incorre no abuso de um direito, né? Aí ele tá pecando não como procurador, mas como cidadão, e por isso a penalização para ele, o que, a meu ver, eu concordo com você, é um absurdo e acaba desincentivando, né? Porque se você assumir uma posição dessa, você vai estar assumindo um potencial passivo que pode destruir tua vida, né? Então, mas assim, aí tem a questão do abuso de autoridade de fato. Se aconteceu, a instituição tem que regular isso entre seus procuradores. Esse é meu ponto. É isso que acontece nos Estados Unidos, eu acho, né? Quando a procuradoria, quando o Ministério Público lá perde a causa e tem as custas, ele tem que pagar as custas, né? E é disso que nós estamos falando, né? Então, em qualquer circunstância. Então, assim, cara, é um absurdo atrás do outro. É um absurdo atrás do outro, porque, assim, primeiro que o sujeito foi condenado, né? Independentemente de qualquer coisa. Então, no mérito, o procurador lá não fez nada demais, porque ele condenou um criminoso, no fim. Segundo, que mesmo que ele tivesse errado, quem tem que assumir o erro é a instituição, não é ele. E a instituição que depois regule ou puna ou faça alguma coisa com os procuradores que abusarem da autoridade. Mas o que não pode acontecer é ter assim, esse incentivo perverso, que é não acusar o criminoso, porque você pode ter que pagar a indenização para o criminoso, porque você, sei lá, chamou ele de criminoso. Ou pagar a indenização para o potencial criminoso, né? Para o réu, no caso. Sei lá. Depois de todo o processo da Lava Jato, Mensalão, Petrolão, que a gente... Porque, assim, a corrupção no Brasil, que nunca foi baixa, sempre foi medida em milhões, né? Nós mudamos a ordem de grandeza e passamos aos bilhões, né? Quando a gente vê uma decisão como essa, eu e o Lula solto, realmente é de embrulhar o estômago, mas é o Brasil. Bom, vamos falar um pouco além do Brasil, né? A gente segue lá com o conflito entre Rússia e Ucrânia, mais em linha com os mais pessimistas, que imaginavam que esse processo não ia se exaurir tão rapidamente. E agora o presidente ucraniano tomou uma medida aí que gerou ali uma certa polêmica, né? Proibiu partidos de oposição, né? Se apropriou interviu nos meios de comunicação, criando uma rede única, a bem da verdade, a verdade, né? E dizem que na guerra a primeira vítima é a verdade, né? E você vai ter aí uma batalha de narrativas. Eu queria dar um refresh aí com vocês, o que vocês acham do andamento, se permanecem com a convicção de que essa coisa vai se estender ainda mais, né? Se essa medida que o presidente da Ucrânia tomou quer dizer que está no direito dele, não está? Guerra é guerra, isso depõe. O que você acha, Xará? Eu não tinha visto essa medida. Se Proibiu tomou, 11 é ruim. partidos de oposição, unificou toda a transmissão de televisão estatal. Para bem da verdade, segundo proibiu os partidos pró-Rússia, né? Partidos pró-Rússia, isso, exatamente. É assim, bom, tudo bem, se for só pró-Rússia, dado que a Rússia é o agressor, né, no caso, é que nem, sei lá, se tivesse partido nazista na Inglaterra, você fala, putz, aqui não, porque, né, você tá com um inimigo, guerra é guerra, tal. Partido, partido nazista na Polônia invadida.
sei lá, para fazer um paralelo, né? Afinal, você está em guerra, tal. Aqui no Tem Brasil, uma, o Palmeiras é Palmeiras por causa da guerra, né? Chamava pois é. Palestra Então, Itália. assim, num ambiente de guerra em que você de fato teve uma agressão não justificada, não vou condenar. Precisaria ver detalhes do que foi feito e tal. Ainda que se não for todos os partidos de oposição, porque de fato se for, né, quer dizer, aí a coisa começa a complicar. Mas eu acho que a guerra está indo exatamente, não exatamente, mas na forma que eu achei que iria, uma guerra de desgaste, né? A Rússia não está conseguindo fazer os seus objetivos num primeiro momento, não vai desistir tão cedo, essas sanções demoram a fazer efeito, né? Demoram aí alguns meses, não são semanas, e eu estava até lendo outro dia, essa semana saiu a dificuldade das empresas que estão anunciando que estão saindo, né? McDonald's fechou, os restaurantes, enfim, tem várias empresas anunciando a dificuldade dessas empresas, porque elas têm funcionários, milhares de funcionários, que elas não podem abandonar da noite para o dia. Elas não podem demitir assim, né? São famílias, tal, né? Quer dizer, tem um compromisso, né? Com seus próprios funcionários. Fora as questões legais, né? Um monte de questões legais, você não pode, você tem contratos, né? Enfim, não é tão simples. Não basta querer. Então, não basta lacrar, né? Você tem toda uma questão prática, né? De coisas a serem resolvidas. Então, é questão de meses, não são semanas. Então, vai se arrastar, vai se arrastar. E infelizmente, nós vamos ter muita morte de civil ainda pela frente. E aí, o Cleveland, qual é a sua sensação? Você que é sempre essa fonte de inspiração para a gente, de otimismo, você que sempre nos traz uma palavra de conforto e de esperança, eu diria até contrariando o Geraldo Alckmin, que diz que Lula é a esperança do Brasil, eu já acho que não, acho que é você. Qual é a sua sensação em relação à guerra? Eu ficaria com o Geraldo Alckmin, viu, no Porto, porque honestamente, eu não mudo em absolutamente nada que eu já falei, que escrevi com relação ao que pode acontecer, o tempo que vai demorar. Eu acho que a tendência é que a situação se agrave na Rússia, de fato. Eu acho que no médio e longo prazo o Putin vai perder muito apoio. Tem coisas que as pessoas estão pensando pouco, mas, por exemplo, o impacto sobre companhias aéreas na Rússia, o que o Putin tem feito de querer nacionalizar, nem as próprias empresas querem, nem a própria empresa quer, por uma razão simples, né? Nacionalizar implica você ficar com os aviões totalmente fechados, você começar a sucatear avião para colocar peça em outro, você passa a ter um problema que depois ninguém vai deixar mais que os aviões voarem para outros países. Ninguém mais vai querer deixar uma lata daquelas sobrevoando teus países. Então, a situação está muito grave. Eu acho que a gente tem visto muito pouco nessa guerra de, como é que vocês falam? Guerra de narrativas, né? Mas eu, honestamente, eu acho que a Ucrânia já foi, a gente já sabe disso, já é terra arrasada, mas a Rússia ela vai passar um bom tempo pagando a conta dessa guerra também. O Putin vai deixar uma herança, como costumo dizer por aqui, né, maldita para quem vier depois, porque o negócio vai ser muito feio. E você imagina como é que você vai se locomover, como é que você vai sair do país com os aviões que ninguém vai querer mais sobrevoando nos seus respectivos países. E a saída dessa guerra para a Rússia? Vai ser um terror, vai ser horrível, vai ser assim. A economia já não é muito melhor do que a nossa, vai ser um buraco sem tamanho. Pô, será que eles não conseguem vender esses aviões no Brasil? Os caras vendiam nivelada, de repente tá até mercado, né? Não, mas os aviões são bons. O problema é que a hora que você começa a sucatear esses aviões, que você não tem rastreabilidade de peças, que você não tem uma série de outros controles, esse negócio vai servir para mais nada. No máximo vai voar dentro da Rússia e olhe lá. Então, a situação é grave, é realmente grave. A gente está falando de um país continental muito maior do que o Brasil, por exemplo. Ô, Vitor, nessa guerra aí não tem quem ganha, só tem quem perde mais ou menos? Certeza. Só que só tem perdedor. Agora, a gente esquece, né? A gente até comentou isso na outra semana. Não, A economia da Rússia só é um minuto. menor que a do Deixa Brasil. eu só fazer uma observação.
Por favor. Daí o Vitor completa, porque, pelo que você falou, nessa guerra não tem quem ganha, perde, quem perde, perdeu. Não, não Ou quem falei com ganha. Não, peraí. Não Não, me não, vem Peraí, não. me chamar Dilma, de é Dilma, você. não. Não, Dilma, é a você. Dilma ganha, né? Ela ganhou porque ela falou, ela descreveu o que aconteceria antecipadamente. Tem quem ganha. A Dilma ganhou. Vitor, desculpa aí interromper, não podia perder essa oportunidade. Mas a gente fala muito da Rússia. A Rússia é uma potência militar, né? Mas a economia da Rússia é menor que a brasileira. Os caras não vão aguentar paulada de tudo que é lado. Você imagina a economia brasileira sendo pressionada e colocada como pária global, etc. Talvez a Rússia vire uma grande Argentina. A Argentina é exportadora de commodities e internamente é uma desgraça. Talvez eles virem uma Argentina, sei lá. Eu sei que o Rojão vai ser Isso, difícil lá para. continua sobrevivendo, né? É, Continua vivendo. Vira uma Argentina, mas eles continuam lá. Mas Continua lá. assim, Isso. continuou lá e com bomba atômica, o que nunca vai Isso. mudar esse cenário, né? Com 5.000 bombas atômicas, ou seja, vai ser sempre um problema. Sempre. E sairá, eu acho que no final dessa coisa toda sairá bem menor do que entrou. Ô, Rodrigão, se a memória não me trai, na semana passada, você não estava aqui conosco, não tenho certeza, pelo menos nessa hora. Em relação a essa guerra, você acha que ela vai se estender mais ainda, por muito tempo? É algo que se define rapidamente? Qual que é a sua sensação? Eu pensei que ela já teria terminado nesta semana, né? Já deveria ter terminado. Então, assim, é até meio surpreendente ela ter durado tanto, né? Eu não sei se ela vai durar muito mais. Eu acho que não vai. Parece, assim, é estranho, é um pouco estranha a estratégia da Rússia, né? Porque ela podia, eu entendo que ela podia já ter concluído isso, né? Eu vi o depoimento de um coronel americano reformado, que ele dizia que a Rússia estava sendo bastante criteriosa na forma de ataque. Prova disso é que a Ucrânia ainda preservava a esmagadora maior parte da sua infraestrutura, o que de alguma maneira é verdade. Não falta água, não falta luz. Você tem o presidente da Ucrânia está se comunicando com o mundo, as redes sociais, enfim, tudo meio que está funcionando, que seria mesmo, né, uma questão de eles estarem minando as forças para não destruir o país, até porque não pretendiam ocupar, e eu fiquei surpreso, né, um coronel, apesar que ele estava falando na Fox, o que a gente tem que ter uma certa reserva, mas ele falou assim, eles foram muito mais condescendentes do que nós, por exemplo, no Iraque. Talvez aí venha daí a sua estranheza. Parece que, de fato, eles estão pondo um pouco o pé no freio. É uma estratégia, mas assim, quando a guerra se prolonga, os custos também se prolongam, mesmo que não tenha essa destruição no país que está sendo ocupado, né? Sim. Mas você tem toda uma logística que você tem que manter e tudo mais. De resto, eu concordo com o que o pessoal já disse, né? Eu não sei se vai demorar muito mais para. Deveria ter terminado já. Assim, a Rússia sai menor, a Ucrânia vai, não sei exatamente o que vai acontecer, mas vai ter algum acordo, não é? Sai destruída. Sai destruída, mas não muito, né? Assim, cara, a Ucrânia está resistindo. Eu acho que ela sai com uma boa propaganda daqui para frente, né? Mas sai destruída. A Rússia sai menor, mas vai conseguir o que quer. Eu acho que quem perde mais, assim, em termos genericamente falando, eu vejo o Ocidente numa situação estão acuados, né? Porque não fizeram nada, não protegeram a Ucrânia nem nada, né? E o custo econômico é elevadíssimo, né? E o custo é elevado. Assim, eu acho que, assim, realmente, nesse caso, a Dilma tem razão. Todo mundo perde, ninguém ganha. Não tem ganhador nesse negócio. Pode uns Mas perderem mais, outros menos, mas só perdedores. mas é uma covardia, assim, do Ocidente que é muito sintomática, né, da nossa situação, né? Sim, sem Não, dúvida. assim, as retaliações foram feitas. Eu acho que, em termos de civilização, era mais ou menos isso que tinha que fazer. Mas é lamentável que isso não tenha sido antecipado e não tenha sido evitado, né? No fim, é isso. É um fracasso geral, né? De ambos os lados, um fracasso da diplomacia, da civilização, e o resultado não podia ser outro mesmo, uma guerra. Bom,
Vamos agora falar de coisas boas ou não, quem sabe, né? Dólar a 4,85. Marcelo Guterman, o mundo está investindo no florão da América? Tá, né? Aparentemente tem louco para tudo. Então, eu não sei, de fato tá muito esquisito Como isso. você enxerga esse movimento do câmbio? A que você o atribui? Uma oportunidade de compra. Agora, é isso, não tem muito segredo. Tem fluxo de recursos vindo para o país. Taxa de juros na lua, bolsa barata, enfim. Agora, a bolsa já subiu eu acho que desde esse processo aí, desde o final do ano passado, acho que já deve ter subido uns 30% em dólar, né? Mas esse Já Bovespa aí estava mais hoje em dia, barata, né? esse Bovespa hoje em dia ele é meio mentirosão, né? Ele está muito concentrado ali em Petro, Vale, commodities. O Ibovespa, a sensação que eu tenho, ele já foi mais Ah, um termômetro você tem, do então, mas todo do país, né? você tem 25% de financeiro, né? De setor financeiro. Tem muita Vale. Petro já foi maior, né? Já não é tão grande. Tem muita Vale eu acho que é uns 15%, né? Se não me engano. Mas, de qualquer maneira, estão vindo para comprar, né? Sim, sem dúvida. Então, e aí não é à toa, né? E eu acho que deve ter, enfim, quem estava comprando dólar meio que se recolheu, né? Porque o fluxo foi tão grande que isso Pra meio que que saiu da pressa, né? frente. Então isso eu acho que tecnicamente também acelera o processo. Mercado a favor não precisa ter pressa. Mas assim, quem está querendo viajar para o exterior, né, viu, Cleveland? Puta, vai comprando, meu, porque não sei se vai durar muito tempo isso aí. Sei lá, acho que não. Ô, Vitor, você também acha que é uma oportunidade? Tem que pôr para dentro, porque a nossa situação não é tão boa assim? Acho. Tô pra dentro. Xará, só complementando aqui, Quando Petrobras é bater. 6,5% do Ibovespa. 6,5, já não é aquela coisa que era no passado. Eu Desculpa, acho que Vitor. tem uma tendência de queda que se coloca no longo prazo, mas se você olhar as flutuações do dólar, ele sobe e desce todo momento. Ele está descendo bastante, em algum momento vai ter um repique e volta a subir. Então eu acho que a tendência a longo prazo talvez seja de discreta queda, mas não vamos nos animar, que não vai bater 4, essas coisas. Acho que batendo 4,80 volta a subir de novo. Só aqui uma observação. Esse câmbio ele foi para cima de 5 por conta da pandemia, né? Em março, a gente começou 2020 com um câmbio, se não me engano, se me falha a memória, na faixa de 4 e pouco, não estava isso, Porto? Era mais ou menos isso. Pouco acima de 4, acho que era uns 4,20, Pouco, 4,30, não uns é isso? 4,20, Isso que né? era Uns isso. 4,20. Então, Até o ministro falou que a gente 4,85. tinha que errar muito para passar dos 5, né? Isso, Mas pô, tinha uma era uns pandemia no meio do 4,20. caminho. 4,85 para 4,20 para 4,85 dá 15%, que é a inflação dos últimos Então, 2 anos. fechado. Então, nós estamos hoje, se a gente corrigir pela inflação, no mesmo nível que a gente estava pré-pandemia. Por que vai mais baixo do que isso? E aí, Rodrigão, é para comprar? Tem 100 fichas para comprar, Rodrigão. Gasta quantas agora nesse preço aí? Depende da situação do sujeito. Suponha um sujeito que tem filho estudando nos Estados Unidos e paga tuition. Raspa. Né? Tipo, duas Raspa, pessoas raspa. desse... Raspa, raspa. Acho que é melhor comprar, né? Eu só discordo de uma coisa, só queria, assim, tudo depende, o dólar pode cair mais do que 4,80, pode cair mais, eu não vejo por que não posso cair mais, mas não é sustentável, é só isso, né? Um país como esse aqui, com déficit, com déficit fiscal potencial que tem, com dívida aumentando, taxa de juros, pode cair um pouco mais, depois volta, né? Sei lá, eu compraria se eu tivesse dinheiro. Eu só queria corrigir um negócio que eu falei. Precisa descontar a inflação americana também, que foi muito alta, né? Então, verdade. você tem aí, nos últimos 2 anos, deve ter sido perto de 10%, né? Tem que menos do que descontar. isso. Tem que descontar. O dólar eu gosto,
a taxa de câmbio talvez seja a variável econômica mais difícil de prever de todas, né? Porque existem inúmeros modelos e a taxa de insucesso é muito alta para câmbio, né? É difícil Tá. dizer. Eu não vou falar o nome do banco, mas tem uns bancão gringo aí, então, que, nossa senhora, isso que você acabou de falar é a mais pura verdade, bicho. Dólar para 5 e poucos, os caras falam que vai para 6,20. Dólar cá agora veio para 4. Impressionante. Os caras trocam mais de opinião do que eu de cueca. Não, então, é isso. Sei lá, assim, eu acho que pode cair mais. Potencialmente pode cair mais, mas eu acho que não é sustentável. Então, a gente vai ter em algum momento, isso vai reverter, concordo com o Victor, vai reverter e volta a subir, né? Então, por isso que é uma boa hora para ir comprando uns pouquinho, né? Acumulando um pouco de dólar, e depois... Olha, eu sinto que ele tá como um touro, prestes a sair no rodeio com o único objetivo que é mandar o vaqueiro o mais longe possível. É ele que eu sempre recorro quando eu quero um pouco de esperança e tal. Ô Cleveland, me diga uma coisa. Taxa de juros está alta, faz sentido de ter ingresso de recursos no país. Os nossos ativos em bolsa, pô, super depreciados. Você pega lá a relação PL de 2000 para cá, 90% do tempo ali entre 10 e 14 vezes, você olha lá, tá 6 e alguma coisa, né? Então, os nossos ativos de fato estão baratos. Pô, o cara lá, quando ele olha a caixinha de emergência, ele fala, pô, vou colocar o dinheiro lá com o Putin? Acho que não. Vou colocar com o Erdogan? Ah, também não. Pô, na África do Sul tem uma corrupção danada. Ah, acho que eu vou colocar um pouco no Brasil. Que Ajuda não também tem um pouquinho. corrupção, né? Tem, mas muito menos que na África do Sul, né? Quem conhece a África do Sul sabe que lá é uma coisa assim impensável até para os nossos padrões, mesmo tendo tido o PT no governo, né? Aí eu te pergunto, pô, não tem nenhum otimismozinho nesse câmbio aí? É realmente só uma circunstância e vamos aproveitar aí para quem for quem está passivo em dólar tem que correr e pôr para dentro, é isso? Bom, vamos lá. O nosso regime de câmbio é o quê? Flutuante, Anderson. Flutuante. Portanto, ele vai Já continuar foi banda flutuando. hexagonal, já foi, como é que era, Xará? É Banda Banda diagonal hexagonal exógena. endógena. banda hexagonal Exógena. endógena. Nem o pai da criança sabia explicar direito isso aí. Pois é. Mas vamos lá, só para. Bom, vou começar pelo seguinte: eu comprei, tá? Sendo muito direto e objetivo, eu comprei moeda estrangeira. Comprei porque eu vou precisar lá na frente, então estou fazendo um hedgezinho aqui. Agora, pode cair mais? Pode. Por quê? Porque você está com uma taxa de juros alta, está com uma taxa de juros alta, mas eu ainda acho baixa perto do que a gente vai enfrentar pela frente. Você começa a olhar a trajetória da dívida pública, se você começa a olhar que 20 e tantos estados já deram aumento do funcionalismo público e aquele superávit primário que você teve do ano passado, daqui a pouco está revertendo, mesmo porque o governo federal teve déficit, você sabe que esse negócio não mudou, você sabe que está apontando lá na frente para o mesmo problema de sempre. Então, eu acho que você tem fatores que ajudam? Tem. O diferencial da taxa de juros, você tem as commodities, você tem algumas outras coisas acontecendo, como o custo de oportunidade do investidor que está olhando outras opções, olha para o Brasil, vê essa taxa e fala, deixa eu colocar dinheiro aí. E aí é mais ou menos o que o Rodrigo está falando. Pode cair? Pode, pode. E até é possível que caia mais nessas 2 próximas semanas, ou até mais. Mas vai cair flutuando. Então, e o ponto central aqui é o seguinte: o dólar a esse nível não é sustentável. Pegando o passado, pegando a paridade do poder de compra, pegando tudo que a gente tem observado, eu não acho que esse dólar vai ficar por aqui, não. Eu acho que no final do ano ele deve estar lá para cima. No ano que vem, dependendo do que o nosso próximo presidente fizer, vai ter um pequenozinho overshooting, depois dar um repique, mas eu acho que a expectativa é, você está pensando no longo prazo, compra agora, porque esse negócio vai explodir lá Mas na eu acho frente. que sobe antes do final do ano. Na eleição, a hora que começar a campanha eleitoral, vai Sim, subir. sim. Olha Entendeu? Ainda só, mais. Deixa eu fazer Hã? uma contraposiçãozinha aqui, ô, Vitor. Só ô, um segundo. Marcelo, Oi, diga. depois você deixa depois, habilita compartilhamento de tela para mostrar uma tela aqui. Ah, peraí, já vou habilitar agora. Fique à vontade, peraí. Ô, Rodrigo, mas será que a eleição pode trazer essa contribuição pro. Será que pode trazer essa contribuição para o câmbio? Porque vamos parar do seguinte princípio. A gente já não está num cenário de Lula presidente na Austrália? Se o Bolsonaro avançar, diminuir a diferença e eventualmente vier ser eleito, o câmbio não seria um fator para valorizar a moeda e não desvalorizar?
Bom, só tem que lembrar vocês que em 2000, quando quando foi que o câmbio esteve mais alto? Vou dizer para você, se você não se lembra, em 2002, lá por volta de Sim, outubro, claro, novembro. claro Vai que acontecer lembro. de novo. Vai acontecer de É, novo. mas Então, mas deixa eu só fazer uma observação. Eu acho que o mercado pode estar precificando Lula, a gente precisa saber que Lula que está sendo precificado pelo mercado. exato. Eu acho que aquele Lula lá não era o Né? Lula que o mercado vê hoje. Isso. O mercado vê É, hoje um mas Lula que a gente pode ter a opinião que for. O mercado hoje está precificando um Lula Sim, muito mais bem comportado. Pode ser que ano que vem ele se mostre do jeito que a gente acha que ele é. sim. Aí é ele está outro dizendo jogo. mas ele está dizendo o que vai fazer. Ele está Então, dizendo. Tudo bem, mas o ele mercado é o não vê único assim. político, ele é o único político que tem a liberdade de dizer o que bem entender e o mercado ouve o que bem entende. Concordo Esse é o plenamente com o ponto. Xará. Não, E detalhe, o mercado. naquela primeira eleição, Rodrigo, eu acho é o seguinte: nós tínhamos um Lula ali que falava em romper contratos, em romper com o FMI, era um outro contexto e era um Lula muito mais radical. Prova disso foi Sem o um passado, né, no governo. exatamente, sem passar no governo. Prova disso foi o desarranjo que aconteceu, que você muito bem apontou, desse overshooting absurdo no câmbio. Imagina, nós estamos falando de 20 anos atrás, dólar a R$ 4. Olha, para a gente ter uma noção, sei lá, se fizer, né, a loucura que é, É isso mesmo. né? E naquela ocasião foi necessário até apagar o incêndio com a famosa carta lá ao povo brasileiro, que ele dizia, não, peraí, não é bem assim, né? Estava falando, mas não era bem verdade. Hoje o Lula que a gente tá, o Lula que vai ser eleito não é esse mesmo Lula, né? Apesar que a gente sabe da natureza dele, mas pelo menos o mercado não o vê assim. Eu vejo, você vê, talvez o Xará veja também, mas o mercado não o vê assim. O mercado é Ele está dizendo o condescendente que com vai o Lula. fazer. Se o mercado não vê, é porque não quer. Não, isso Beleza. concordo, Fazer o quê? concordo Não tem o Não, que plenamente. isso, fazer. mas o ponto é, este ano não vai acontecer. Eu também acho, exatamente. E pelo contrário, vocês acham que o Lula tem upside na eleição? Vocês imaginam, ao longo da campanha, ver o Lula num patamar acima do que ele está? Eu não imagino. Eu acho que o Lula só tem downside. Só tem para cair, não tem para subir. Na minha opinião. Se o Lula só tem para cair, não tem para subir, a contribuição que a eleição pode vir a dar para o câmbio é de aliviar o câmbio, de apreciar o real. Porque Mas, nós, não sei, posso Marcelo, estar olha só. enganado. Vamos ver, né? O tempo vai dizer. Marcelo, mas olha só, a gente está vendo quem é o Bolsonaro também. Então, olha, quem não quer ver, quem está olhando o Bolsonaro e acha que ele vai controlar as contas públicas na frente, é porque quer acreditar da mesma forma que quem está olhando para o Lula quer acreditar que o Lula vai de Não, eu não fato. estou discutindo aqui que nós temos um candidato ideal e um candidato péssimo. Acho que não, é uma decisão entre ruim e péssimo, a meu ver, né? Entendeu? Porque, assim, quem trouxe as contas públicas brasileiras para o cenário em que elas se encontram, indiscutivelmente foi o PT. Sem dúvida, Pode sem ser que o dúvida. Bolsonaro não tenha combatido o quadro que ele encontrou, e quando eu digo Bolsonaro, o seu governo, a equipe do Ministério Público, como devesse, isso é verdade, mas o pai, tudo bem, ó, não criou a criança como poderia, não educou a criança e tal, mas quem pariu foi o PT. Nós chegamos a essa situação de déficits recorrentes, de da gente bater na trave lá de ter uma dominância fiscal por herança do PT, né? Mas só para lembrar a origem dessa discussão, é que o Rodrigo colocou o ponto que pô, a gente pode viver a mesma coisa que vivemos em 2002, porque o Lula é o favorito e ele vai chegar na boca da eleição favorito e é um candidato ruim para a economia, isso todo mundo sabe. Vai ter um estresse, né? E o nosso ponto, eu acho, o meu pelo menos, é que o mercado já meio que está precificando isso hoje, né? Concordo plenamente. E Já assim, é não presidente tá, na não, Austrália. já é presidente da Austrália e não acredita naquilo que a interpretação do mercado hoje é a seguinte: ele está falando para o público interno, porque ele precisa ganhar a base dele, né? Mas quando chegar lá, ele vai ser o Lula que foi em 2003. Isso é o que o mercado está pensando Que hoje. na verdade não deixa de ser muito diferente do que foi o Bolsonaro, né? Que pode se dizer É, até que tentou governar sem o Centrão, mas no final das contas, filho, né? É isso teve que aí. sentar no colo. Exatamente. Então, eu tenho essa sensação também. Não, mas é isso que o Cleveland falou. O que o mercado esqueceu? Eu não estou entendendo. Ele saiu de lá e deixou a herança que deixou.
que passou Não, do que não, não, não. Quem deixou foi a Dilma. Inclusive, tá. inclusive, inclusive, Ele deixou a Dilma. ele deixou a Dilma, né? Inclusive, tem uma vertente do mercado, enfim, se eu já ouvi, assim, se o Lula tivesse conquistado o direito de ter uma segunda reeleição, né, um terceiro mandato, a gente não teria enfrentado o que enfrentamos. Guterman, quem começou essa dívida é que a gente se esquece que a questão é uma Não foi, eu dinâmica, concordo. Você vai falar, eu concordo. tá? Não, então, só para reforçar que a gente está concordando, a gente está tratando da dinâmica macroeconômica. E quem começou com esse Isso. negócio com os gastos públicos lá atrás foi o próprio Lula. Foi o próprio Lula, claro. Então, foi ele que começou. O marco foi quando o Guido Mantega assumiu no lugar do Palocci. Isso, exatamente. A partir dali, a coisa virou. Isso eu já escrevi a respeito e eu concordo. Isso. Saudades do Palocci, quem diria, hein? Muita. Bandidaço, mas não de hoje, né? Não comparativo a hoje, mas comparativo ao Guido Mantega, pelo amor de Deus. Não, se é para deixar bandido lá, pelo menos deixar um que tem um pouco de racionalidade econômica, né? Aliás, você ia mostrar o gráfico. Deixa eu mostrar aqui. Compartilha o gráfico, Vitor, por favor. Depois eu quero dar uns parabéns aí para o Rodrigo e para o Cleveland. Tá na tela, vocês estão vendo? Estamos vendo. Então, esse é o dólar diário, variação diária do dólar. E aqui nessa linha vermelha, a vermelha é o primeiro desvio padrão e a vermelha mais clarinha, o segundo desvio padrão para cima e para baixo. Pode ver que quando bate no primeiro desvio padrão, existe uma tendência de subir, quando bate no primeiro desvio padrão lá em cima, de cair, né? Então, isso é a tendência, é bater no primeiro desvio padrão de baixo. E quem está comprando, acho que vai se dar bem nas próximas semanas. Não, sem dúvida nenhuma. Mas tudo bem, mas essa é uma tendência de baixa, né? É, uma tendência de baixa. Indiscutivelmente uma tendência de baixa. É uma tendência de baixa. Então, assim, você vai olhar assim, você não vai ver em 5,40 a mais, né? Isso aí, pelo jeito, não... A princípio, não pode reverter a tendência, né? Se tinha tendência de alta desde junho e ela foi revertida. Mas eu, como aprendi lá atrás no mercado, o operador não pode ser saci pererê, né? Então é o seguinte: quem tiver passivo em dólar, compra um pouquinho agora, que se subir já fez uma posição, e se cair, vai fazendo médio para baixo. Né? Pro lado que for o mercado, tem o que fazer. Só não pode ficar saci pererê, só não pode ficar perneta de braço cruzado. Bom. Chegamos à conclusão que é uma circunstância, ninguém acha que o Brasil é o país do futuro, e por isso nossa moeda está caindo, é uma convergência de coisas, nossos ativos estão baratos, lá fora a concorrência não é lá grande coisa, estamos pagando caro por esse dólar barato, afinal de contas, os juros estão na estratosfera. Ufa, falamos de bastante coisas hoje. Antes de falarmos sobre o mais importante dos assuntos, eu queria parabenizar, e tenho certeza que o Cleveland e o Marcelo Guterman vão me acompanhar, o Cleveland não, o Vitor e o Marcelo vão me acompanhar nesse, parabenizar o Rodrigo e o Cleveland por não aparecerem no ranking dos melhores economistas. Né? Vocês estão de parabéns. Né? Eu me senti muito orgulhoso quando eu vi um ranking que foi divulgado. Falei, vou procurar o nome do Cleveland e do Rodrigo, né? Falei, puta, se tiver um nome aqui nesse ranking, ferrou, né? E para o meu orgulho, para minha alegria, o nome de vocês não apareceu no ranking, né? Supostamente os melhores economistas. Quando a gente vê que nesse ranking o melhor economista era o Bresser Pereira, pô, eu acho, assim, parabéns, Rodrigo. Eu acho que esse é o fruto de toda uma carreira de dedicação, né? E o mesmo vale para você, Cleveland. Eu me sinto muito orgulhoso por vocês, viu? Posso fazer uma observação sobre isso? Por favor, Devin. É que nesse ranking havia 9 professores da FEA, queria deixar bem claro, 9 professores da FEA. O que é curioso, né? Garanto que todos usavam máscara. Hã? Ô, Vitor, deixa eu contar uma coisa. Todos usavam máscara. Eu tomei um puxão de orelha do amigo do Marcelo, porque a gente faz piadinhas internas que só nós entendemos. Mas, enfim, essa aí é nossa. Então, 9 professores. Isso daí foi motivo de júbilo e orgulho na reunião da congregação da última quarta-feira, que eu não estava presente, porque fiquei chateado com aquela reunião, mas nessa parte eu fiquei contente. Havia 9 professores da fé. O que é muito interessante é que entre os 9,
sem demérito para ninguém, né? Mas entre os 9 havia alguns que não eram exatamente economistas, né? E foram Laureados como tal. Deixa eu perguntar, eram 9 economistas homens cis, brancos? Cara, eu não sei exatamente o que você quer dizer com isso, mas O cis, assim, o não binário, homens não não binário, binários, tipo, ou é brancos. menino ou é menina, entendeu? cara, não Ou sei, tinha mas mulher, não, assim, a maior parte deles eu acho que é mais antiga, onde não existia esse tipo Mas então só tinha homem, então. bom. Muito pouco diversa essa lista, já não gostei. Ah, sem diversidade. Não tinha um anão, um albino, nada? Não tinha. Meu Deus Não do tinha. céu. E como eu disse, né? Desses É 9, opressão só demais. 4. Acho que desses 9, 4 ou 5 eram do Departamento de Economia, do qual eu faço parte. Os demais não eram do Departamento de Economia, era do Departamento de Contabilidade e Atuária e do Departamento de Administração. Mas assim, cara, deixa eu contar, assim, o fato do Bresser ser o primeiro não é exatamente uma surpresa, porque ele sempre foi um pesquisador que sempre produziu muita coisa, né? Certo, Escreveu bastante coisa, assim, certo. escreveu coisas. Eu não li Foi não um nada, grande mas ministro, mas tudo bem, né? Beleza. escreveu bastante. Eu não consigo ler muito bem o que ele escreve, né? Porque eu não consigo entender. Eu tenho dificuldade cognitiva. Mas o que ninguém falou é o Pokémon em 11º lugar, entendeu? O Pokémon em 11º lugar Mas ele não produz também? Eu acho que ele produz bastante. A gente não, assim, produz produz, bastante. produz, Produz. né? Até quando você vai no banheiro, você está produzindo alguma coisa. Tem muito Isso, mas intestino que produz bastante Eu também. tenho certeza, se eu conheço o Marcelo, eu tenho certeza. Eu vi ali um brilhinho no olhar dele e um sorrisinho no canto, que quando ele estava falando de produzir, era exatamente disso que ele falava, Rodrigo. Posso estar Então, enganado, mas eu acho que era disso. produz. É assim, mas a estratégia é você criar um grupo de pessoas, né, que vão reproduzindo o que você produz, né? E daí você fica bem citado e tudo mais. Assim, eu tenho que dizer o seguinte nessa parte. Tem que ter uma certa habilidade para conseguir isso. Não é qualquer um, não. Tem Não é qualquer método. um. Tem método. Tem que ter uma habilidade. Deixa eu Tem perguntar que ser pro bom. como fazer, como é que é? Como você tem que ler aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu acho que falta essa habilidade aí. No mundo do tênis seria aquele outro livro também, né? Como ganhar jogando feio, né? Que é mais ou menos Assim, ganhar sem winners. O Cleveland, suas considerações por ter sido laureado e não estar na lista dos melhores economistas. Realmente eu fiquei assim, eu marquei o meu psiquiatra para a próxima semana, vou ter que trocar o remédio, porque assim, eu tô depressivo por não ter Minou entrado a nessa lista. autoestima, Cleveland? Muito, muito, você não tem ideia como eu tô assim, realmente transtornado com esse assunto. Eu quase nem vim hoje aqui porque eu fiquei com vergonha de ter participado dessa Eu, lista. quando vi a lista, eu passei logo, eu falei, meu Deus do céu, será que o Rodrigo e o Cleveland estão aqui? Quando eu fui vendo os nomes, eu falei, comecei a rezar um Pai Nosso até, né? Que não, falei, torcer para não estar. E aí foi Marcelo, aquele a ali. chance de eu estar em alguma lista para qualquer lado é zero, tá? É, Então, eu não tenho essa é. preocupação. Bom, Marcelo Gutermann, parabéns. Conforme o previsto, um time glorioso e com a tradição do Santos pode até enfrentar uma má fase, não chegar entre os 4 semifinalistas do Campeonato Paulista, mas jamais a segunda divisão. Isso jamais. Nunca, 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 jamais. jamais. Times grandes caem, gigantes jamais. E aí, Xará, respirando aliviado? Então, na verdade, eu respirei aliviado quando eu vi que a gente não tinha se classificado para o quadrangular, porque a gente começa a se preparar para a campanha desse ano, que é Já faz não aquela cair puta no pré-temporada, Brasileirão. né? Exatamente, importante isso. O Bustos ele tem que ter tempo para treinar o time. Então, aí 2 semanas aí muito preciosas, que a gente não tinha pretensão nenhuma no Paulista mesmo. Então é melhor nem disputar. E fiquei muito contente, muito feliz por essa não classificação. E o fato de não ter caído, tá claro. Esse ano foi mais tranquilo do que no ano passado. No ano passado a gente dependia da vitória, esse ano só um empate resolvia contra o Água Santa na Vila, não era tão fácil assim. Acabou sendo 3-2, né? Mas seguimos em frente. Isso aí. Vitor, lamentavelmente, as suas projeções
para o enfrentamento com o Flamengo se confirmaram. Mas ainda assim eu gostaria das suas considerações. Normal, né? Obrigação do Flamengo ganhar no time de segunda divisão. Foi apertado, 1-0, gol de pênalti. Mas é isso, Foi agora pênalti foco mesmo? no que importa. Foi pênalti Não ou vi. foi um VAR Eu amigo? não vi. No do Flamengo a gente nunca pode duvidar que teve sempre uma forcinha. Perigo eles não ganharam o Carioca, né? Os falastrões, que eu acho que o Fluminense ainda tem chance de levar. Tá batido aí com a eliminação da Libertadores, mas costuma ganhar o Flamengo. Pré-Libertadores, né? Pré-Libertadores. Mas o foco agora é sair da segundona, que é a vergonha na cara, pegar o dinheiro do investidor e montar um time decente para o ano que vem. Você viu a Eu fico camisa, aqui segunda camisa, coisa linda que eu falei? Cara. Nossa, vou comprar. Tá linda louco. Camisa, linda. Na minha opinião, talvez o Vasco tenha a camisa mais bonita do futebol brasileiro. Eu também acho. O Cruzeiro também acho muito linda. Uma também, camisa e uma torcida branca, que né? os dirigentes não merecem, né? Mas tudo bem. Agora eu tô aguardando aqui a semifinal esperada, aqui, um confronto de São Paulo e Corinthians. Quero ver o que vai dar. Eu vou passar, já que o assunto é esse, eu vou passar a palavra para o Cleveland. Aliás, eu num gesto de muita amizade, comemorei pouco o massacre, né, que nós fizemos aí em relação ao último encontro com o Corinthians. Precisamos de alguns poucos segundos para definir a partida. E aí, Cleveland, qual é o seu prognóstico? Vai enfrentar o Tricolor? Já está consciente que vai ser amassado? Ou pelo menos nisso esse coração tem alguma esperança? Mas assim, porque, cara, assim, vocês não acreditam no Guarani? Olha, eu senti uma puta provocação. Você acha, então, que não passa nem pelo Guarani, ô Rodrigão? Porque Cara, ontem a gente sambou potencialmente. ontem a gente sambou no São Bernardo, né? Cara, eu não vou falar nomes, tá? Eu não vou falar nomes, mas aqui nesse grupo eu tenho certeza que pelo menos um membro, quando o São Bernardo fez um gol, deu um sorrisinho e pensou em mim. Eu tenho certeza. Eu não vou citar nomes, mas eu tenho certeza que pelo menos. Só um? Eu acho que 2, talvez 3, mais um com certeza. Não tenho certeza que ele já devia estar com o dedinho coçando ali para mandar alguma coisa. Ele sabe que é ele sabe que eu tô falando dele. Que tá com o dedinho coçando. Eu falei, vou esperar, vou dar print, porque eu tenho certeza que o tricolor vai virar. Mentalmente, eu até aceitei o placar, que eu tava conversando comigo no carro na hora, e eu falei, tomamos um gol, agora não vamos ganhar mais de 4-0 essa bosta, vamos ganhar de 4-1. Falei para mim mesmo, não tenho prova, só tenho eu de testemunho, mas eu falei isso na hora. E tava esperando o dedinho aí aguçado do nosso amigo Vascaíno, que eu tinha certeza que ele tava ali, ó, prontinho para escrever, mas aí o São Paulo. Então você acha, Rodrigão, que Corinthians não passa nem pelo Guarani? É isso mesmo? Cara, eu tenho fé, entendeu? Eu tenho fé que, enfim, pode até passar, vai ser um atropelo, assim, vai ser Para nós não faz muita diferença, né? 2 fregueses, você vai passar pelo Guarani ou Cleveland? Tá confiante? Eu tô torcendo para não passar, ficar perdendo tempo com esse campeonato que a gente ganhou. Como assim? Mas, meu melhor amigo, melhor treinar para Libertadores. Desculpa, melhor treinar para Libertadores, sabe? Aquele campeonato mais importante que alguns clubes não estão. Então, o maior ídolo do teu time é o Basílio. Por causa de uma porra de um gol. Vocês ficaram 23 anos na fila. Vocês comemoram o título de 77 e agora vem querer desfazer do maior título regional do mundo. Do mundo! Quem vai jogar Libertadores esse ano? Não sei. A gente se dedicou ao Paulistano ano passado. Mas também jogar não quer dizer nada. Para jogar para sair do Tolima não quer dizer nada. Então fica. Então, você não está preocupado com o Paulista. Ou seja, já está preparando o terreno, né? Porque depois também. Tô torcendo para perder. Rodrigão, você estava certo. Vamos lá. Quem vai ser campeão desse campeonato, desse coisa? Do maior torneio regional? Lógico, São Paulo. Não tenha dúvida disso. Eu acho que o Palmeiras não leva. Mas lógico que não leva. Na hora do vamos ver, nós vamos atropelar eles que nem atropelamos no ano passado. Vamos pegar na final vamos valer. Eu acho que o Palmeiras não leva. Tá valendo o mocinho? Tá valendo o mocinho, uma valendo. Tá valendo. Então, eu não sei se vai ser o São Paulo. Eu sou São Paulo campeão e você vai ser Palmeiras campeão, é isso, Vitor? Isso, é isso. Tá bom, beleza. Tá bom. Fechou. Porque não é São Paulo contra o resto, né? Que eu não sou trouxa. Não, tá bom, beleza. Palmeiras contra São Paulo. Apesar que o São Paulo vai ser campeão. Tá fechado aqui, tá todo mundo testemunho. Posso fazer um comentário com relação ao futebol, rapidinho? Pode fazer.
Vocês sabem quanto eu não gosto do Neymar, né? Mas vocês viram aquela frase do jornalista francês lá falando que ele chega bêbado no treino? Cara, de Eu duas vi. uma. Ou quem tá bêbado é esse jornalista, ou tem alguma coisa muito errada com o Neymar. E eu acho pouco provável que o Neymar chegue quase bêbado no treino. Enfim, por menos que eu goste do cara, eu acho que os jornalistas precisam ter um pouco mais de responsabilidade, no Brasil ou fora do Brasil, com relação a que falam de atletas. Eu acho que Concordo tá mais para plenamente. ser para um cara que é um detrator dele, né? Tá mais para isso. Também tem essa sensação. Agora o cara tá numa fase ruim mesmo, né? Ele está Ele numa tá fase numa espiral ruim, negativa ainda. ele tá numa fase ruim desde que ele saiu do Santos, né? Basicamente. Também, né? Vai sair do Santos, né, Vocês Xará? chegaram a ler aquele texto do Júlio Gomes que eu coloquei lá, Pô, você sabe que eu fiquei em falando falta com isso aí. Como se ele o tivesse que ido pro Real Madrid, seria. né? Nossa, o cara faz umas. Nossa, é um texto sensacional. O que seria da carreira do Neymar se ele tivesse assinado com o Neymar, com o Real Madrid aos 15 anos, que ele teve essa possibilidade. E o pai dele, no final, não quis e jogou pressão no Santos para fazer um primeiro contrato milionário, não sei o quê, e deu as costas para o Real Madrid. E aí ele elabora o que teria sido da carreira do Neymar se adotado pelo Real Madrid aos 15 anos de idade. Aí o cara elabora, assim, obviamente é tudo achismo, mas eu vou dizer que tem muitas componentes ali que eu considero que eu convirjo com ele, sabe? Porque ele fala, ele dá até o próprio exemplo do Messi, né? Que foi Barcelona desde o 12, que aí você consegue, você tem aquele senso de disciplina e etc., que você imbui no atleta, tipo, e sem passar por essa situação que ele passou no Santos, de ficar endeusado, sabe? Você vai cultivando o cara gradualmente, ele vai crescendo, vai tomando proporção, de repente ele explode. Foi assim com o Messi, né? O Messi, lembra que ele ficava na sombra do Ronaldinho no começo, e ele foi crescendo, crescendo. Então ele faz umas conjecturas, putz, que eu fico para pensar. Depois, se puderem ler, não sei onde está lá, eu nem sei onde está Ah, põe mais de lá esse novo. negócio. Eu vou pôr de novo, mas assim, tipo da decisão que afeta o longo prazo, né? Ele não foi, voltou para o Santos, fez aquele contrato milionário, ficou badalado aqui uns 5 anos, aquela coisa, blá blá blá, tipo endeusado, tá, e tal, né? E aí, de repente, ele perdeu a oportunidade de assimilar algumas virtudes, vamos dizer assim, que podem ter feito falta depois, né? Uma teoria, né? Mas eu achei bem legal. Bom, vamos lá, as nossas considerações finais. Xará, diz aí, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora, suas dicas? Putz, bola, deixa eu pensar aqui. Eu não pensei em nada, viu, Porto? Eu tenho uma dica, que é um filme que eu assisti esse fim de semana, Cidade de Gelo, que é Sessão da Tarde, muito bem feito. É um filme, é um romance de época falado em russo. Então, para quem quer ouvir russo, Tá na moda, né? tá na moda, né? Se dá ali na virada do século XIX para o XX, né? Tem um tal, e é um romance de época, uma menina rica com um rapaz pobre e tal, e vão tal. A fotografia é belíssima, né? E é uma curiosidade que é falada em russo, e a aristocracia russa tal. Então é um passatempo legal. Cidade de Gelo, tá no Netflix. Legal. E aí, Vitão? Até vou dar as bolas fora porque eu tenho que sair. Bolas fora são várias, né? Temos o nosso grande Geraldo Alckmin, materializando a jogada da sua biografia para a lata de lixo, para sempre. Temos o Carecon, Alexandre Moraes, com a sua censura ao Telegram. Temos o STJ, por 4-1, dando aquela. Tô indo, dando aquele afago no divino, né? Bola dentro. Você falou aí do Jorge Pontual, né? Desafiando a homogeneidade de opiniões da Globo, que eu acho importante. Vou dar uma bola dentro para aquelas atletas mulheres que se manifestaram. Depois uma veio dizer que não foi bem assim, não sei o quê, mas eu entendo como uma manifestação de desagravo em relação
o desfecho da prova, né, com um homem, uma mulher trans, mas que, porra, na verdade ela só fez um tratamento de hormônio e deixou crescer o cabelo, porque o resto ele é homem, né? Consta, inclusive, que é homem mesmo, né? Né? Com e que atua, né? Porra. E aí eu dou a bola dentro pro governador da Flórida que decretou que quem ganhou foi a segunda colocada. Eu nem sei como foi feito isso, mas enfim, eu acho que se a gente permanecer calado, daqui a pouco não haverá mais esporte individual feminino. E veja, isso não é transfobia, que se crie uma modalidade nova, ponto. Mas eu acho que Ou que se lide com essa realidade, né? Que você tem ali, né? Uma coisa que não dá. Que é como na vida, tem coisas que pode, tem coisas que dá, tem coisas que não dá. Como dica, eu recomendo, eu já tinha falado semana passada e terminei a temporada, Viking Valhalla. Muito bom. Estou aguardando a próxima. E Legal. É isso, pessoal. Eu vou ter que sair antes, porque eu tenho um compromisso agora. Vai lá, não tem problema. E aí, Tinky Wink, Abração. qual que é a sua bola dentro, sua bola fora, sua dica? Vamos lá. Bola fora para o ministro da Educação, porque ou ele assumiu que ele cometeu uma improbidade administrativa, ou ele é um fanfarrão que quer ficar fazendo média com o presidente. E se foi a primeira coisa, eu acho que o negócio é muito grave mesmo. Bola dentro. Eu vou na linha do Vitor. Eu acho que num momento em que todo mundo se amedronta, fica quieto, o Jorge Pontual teve uma postura assim que ele se manifestou contra tudo que está aí. Então, eu acho que está faltando isso um pouco nos dias de hoje. Acho que as pessoas precisam se manifestar mais e não se inibir diante de tanta pressão que se coloca A com tal da relação ao espiral do politicamente silêncio, correto. né? A espiral do silêncio me incomoda muito, cada vez mais. Uma dica, eu assisti um filme esse final de semana que eu achei muito interessante, é um filme espanhol. Gente que vai e volta, tá? Gente que viene e va. Eu achei bem interessante, é um filme bem legal, que se passa na região de Barcelona. Para relaxar, é um filme bonito. Eu recomendo para quem não tiver o que assistir, assista. E aí, Rodrigão? É com você. Tá no mudo, tá? As bolas fora já foram faladas todas, mas assim, essa condenação do Dallagnol aí não entra muito na minha... é inconcebível, né? No meu entendimento. E estou sem dica hoje, estou sem bola dentro, sem dica. Bom, vamos lá. Eu tenho uma dica e uma antidica. A dica é o filme Águas Profundas, com Ben Affleck e uma moça, Ana Chamas. É bem interessante, é um filme intenso, vale muito a pena. Não vou dar nenhum spoiler, mas acho um filme bem legal. A antidica é um filme chamado Três Anúncios para um Crime, que é aquele filme que você acha que puta, tinha tudo para ser um filmaço, mas que o final. Então, assim, essa é a minha antidica. Se você tiver algum inimigo, alguém que você não gosta, alguém que você queira sacanear, talvez seja uma boa indicação esse filme. Né? Bola fora. Tem um monte aqui, né, para o ministro da Educação, que se não cometeu nenhum crime, talvez seja até o mais provável, mas não foi nem um pouco inteligente e republicano na condição de ministro, né? Teve uma conversa aí gravada e pouco inteligente, né? Então fica aqui uma bola fora para trans no esporte feminino. Cada trans do esporte feminino é uma mulher que está perdendo lugar no esporte. A gente tem que enfrentar essa questão. Para mim é uma discussão quase que surreal, né? Porque é tão óbvio, né? Eu vou entender isso no dia que tiver uma mulher trans disputando MMA com os homens e ganhar. Eu vou falar, pô, realmente você consegue ter uma igualdade e tal. Mas, pô, você vê um atleta que tem uma formação óssea, muscular, que tem todo um histórico. É incrível, é uma coisa visível, é impressionante que tenha até essa discussão. Claro, a decisão do CSTJ me soma aos colegas, de bola dentro, o fim do uso das máscaras, né? Ainda que eu veja com muita surpresa uma quantidade grande de pessoas usando esse suspensório de mandíbula que o pessoal usa, assim, me causa é um fenômeno um pouco Não, intrigante. mas não é em todo lugar.
Não é em todo lugar que está suspenso. Tem lugar que a pandemia continua. Ela sim, continua. apesar do decreto do Estado. Você apontaria algum lugar, assim? Tem alguns lugares, né? Tem universidades públicas, né? Continua a pandemia lá. Entendi. Ciência, né? Ciência. É legal que o comitê científico, né? Ele funciona até onde você quer que ele funcione, né? Porque durante toda a pandemia, qualquer pessoa que levantasse uma alternativa, uma hipótese qualquer de algo que a gente segue aprendendo, era tratado como negacionista, né? Eu fiz uma pequena pesquisa, só para ficar claro, o governador ele tem um comitê científico constituído de 9 profissionais. Desses 9 profissionais, de uma forma ou de outra, 5 são oriundos da Universidade de São Paulo. Só para... Tá dado o recado. Tá dado o recado. Bom, então a minha bola dentro é para o fim do uso das máscaras e para aquela atitude daquelas mocinhas naquele pódio lá, rompendo a espiral do silêncio, ainda que elas tenham sido bastante pressionadas. Eu não sei se essa informação é verdadeira ou não, inclusive parece que uma delas teve até sua conta suspensa no Twitter por uma manifestação nesse sentido. Bom, meus amigos, 93º encontro, seguimos aí na nossa contagem regressiva para o 100º encontro, que vai ter uma superprodução, astros de Hollywood, transmissão ao vivo, que Deus nos salve, e é isso aí, até semana que vem, sempre um privilégio poder contar com o convívio de vocês. Obrigado mesmo, me sinto muito, muito, muito honrado. Acho que não mereço, mas aproveito. Fiquem com Deus. Abraço. Boa noite. Tchau. Valeu, tchau.